Bem-vindos ao OtorRubcast, o podcast do OtorRub. Aqui a gente sempre traz um assunto de interseção entre a otorrino e outras áreas da medicina, e hoje a gente resolveu trazer o tema de vacinas respiratórias no contexto da pediatria, e para isso convidamos duas infectologistas pediátricas. Temos aqui a doutora Laís Rufino, pediatra pelo Hospital Maria Lucinda, aqui em Recife, e infectologista pediátrica pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E Marina Ondion. Mariana Ondion, desculpa. Eu fiquei tão focada no teu sobrenome, né? Mariana Ondion, ela é pediatra pelo IMIP e finalizando aí, infectologista pediátrica pelo Hospital Oswaldo Cruz também. Sejam muito bem-vindas ao nosso episódio. É um prazer ter vocês. Obrigada. Pois é, então para começar a conversa, eu acho que algo já bem relevante na rotina, né, dos médicos é essa chegada realmente da imunização contra o vírus sincicial respiratório, principal causador da bronquiolite. E aí, queria perguntar primeiro para Laís, como é que você vê a mudança nesse cenário das infecções respiratórias pediátricas após a chegada? A gente vive um período de sazonalidade que acontece todos os anos, que normalmente começa ali de março, vai até junho e julho. E aí, com a chegada dessas duas formas de imunização, que tem a vacinação para gestante, que é a Abrismo, que foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde, tá para chegar no SUS, está previsto aí para setembro, e a imunização para criança, que é um anticorpo monoclonal, uma forma de imunização que vai ser aplicada também pelo SUS em alguns grupos de risco, que são especificados pelo Ministério da Saúde. E aí, essa chegada dessas duas formas de imunização, a gente está esperando um contexto de uma melhora muito grande na quantidade de pacientes infectados e na gravidade da infecção que chega para a gente no hospital. Então, a gente tem estudos que foram feitos em outros países de aplicação em vida real. Um dos países que se destacou nisso foi o Chile, e teve uma redução de 80% na infecção, nos casos de infecção, e nos casos graves, uma redução de mais de 90%. Nossa. Então, uma expectativa bem, bem grande. Nossa. Estamos esperando tudo. Total. E, doutora Mariana, conta pra gente um pouquinho, acho que muitos colegas nossos ainda confundem um pouco esse tipo de vacinação com a vacinação tradicional. Como é que você poderia falar como é que funciona o Nirsevimab em relação com a diferença dele para o Palivizumab, que nós temos aí já? Isso, vamos lá. Falar um pouquinho, a gente tem dois tipos de proteção aí, quando a gente fala do vírus sincicial respiratório, né? A gente tem a vacina da gestante, tá? Que é a Abrisio, é uma vacina da Pfizer. E aí, o que vai acontecer? Qual é a ideia, né, dela? A gente vai vacinar essa gestante aí no final da gestação, normalmente entre a 32ª e a 36ª semana. Essa gestante vai ser vacinada e ela vai produzir anticorpos. Esses anticorpos, eles vão passar pela via transplacentária, né? Os anticorpos da classe IgG vão passar da mãe para esse bebê. E a ideia é que esse bebê já nasça com essa proteção dos anticorpos maternos, tá? Então, lembrar que é uma forma de imunização passiva, ou seja, o bebê não vai produzir anticorpos próprios, ele vai receber anticorpos maternos decorrente dessa vacinação da gestante, tá? Então, a tendência é que esses anticorpos durem aí um período de 180 dias, que é mais ou menos o tempo de uma sazonalidade, né? 5 a 6 meses. E depois eles vão cair. Não é uma imunidade para a vida inteira, duradoura, né? Joia. Mas ele tem a importância de proteger o bebê quando ele é muito pequenininho, quando ele é mais, digamos assim... Vulnerável, né? Mais vulnerável a quadros de bronquiolite, né? Quadros mais graves, isso. E a segunda forma de prevenção é o Nirsevimab. E aí, na verdade, a gente chama de vacina, mas como o Laís falou, ele é um anticorpo monoclonal. E a lógica é muito parecida com a questão da imunização passiva. Por quê? A gente vai dar para esse bebê também um anticorpo pronto. A gente não vai fazer como a gente faz nas outras vacinas, que é vacinar com um antígeno ou alguma proteína daquele agente, né, para que essa pessoa desenvolva a imunidade, ou seja, produza seus próprios anticorpos. Não é dessa forma. Ele vai receber esse anticorpo monoclonal pronto, que também vai protegê-lo ali no período da sazonalidade, tá? A ideia é que ele fique lá numa circulação, né, num pico, que seja o suficiente para que esse bebê seja protegido nos meses da sazonalidade, tá? Então, a ideia do Nirsevimab é que ele seja dado aí aproximadamente um mês antes do início da sazonalidade, né? Que pra gente aqui, isso varia nas regiões do Brasil, mas pra gente aqui é em março.
E aí que ele fique na circulação durante aí esses 5 meses, digamos assim. A grande diferença, e essa é a grande diferença, na verdade, do palivizumab, que é o que a gente tinha antes, tá? O palivizumab também era um anticorpo monoclonal, do mesmo jeito, funcionava como imunização passiva da mesma forma. A grande diferença era as indicações, né, que agora a gente vai conseguir com o nivolumab vacinar as crianças menores de 8 meses, tá? E os grupos de risco. O palivizumab, ele era indicado para grupos específicos, então, recém-nascidos, prematuros, então, abaixo de 28 semanas, eles tinham indicação de fazer no primeiro ano de vida, ou crianças com comorbidade, então, doença cardíaca com repercussão hemodinâmica, ou doença pulmonar. E aí, qual era a grande diferença? O palivizumab, ele tinha um tempo de meia-vida, digamos assim, muito mais curto. Então, ele ainda precisa, na verdade, que a gente ainda faz, ser feitas doses mensais, Sim. tá? Então, não era só uma aplicação. Então, todo mês esses bebês precisavam ir e serem vacinados durante os meses da sazonalidade. Então, essa é a grande diferença também. A gente agora vai ficar com uma dose só e ampliar a cobertura. Massa, Entendi. perfeito. Mas também vai ser campanha, né? A vacina do bebê vai ser uma campanha anual. Enquanto que a da gestante vai ser durante todo o ano, perene. Durante pré-natal, essa gestante vai precisar fazer nesse intervalo, porque, como eu expliquei a questão da passagem dos anticorpos, a gente precisa de um tempo aí de 14 dias, se eu não me engano, para que ela produza e passe. Dá tempo de... Exatamente, por isso que a gente recomenda até a 36ª semana. Após a 36ª, por volta da 37ª, 38ª, ela pode fazer, mas sabendo do risco de não dar tempo. De não dar tempo de produzir e passar, né? E passarem para o bebê. Essa orientação também de ser a partir da 32ª semana é porque ela vai ter esse pico de produção e aí vai ter uma passagem maior. Quando foi feito o estudo, tem uma ressalva lá nos Estados Unidos, que foi feita pelo CDC, de que no estudo mostrou que não conseguiu excluir a possibilidade de uma prematuridade, e aí eles orientaram que fosse feito um pouco mais tarde na gestação para perder esse risco. E aí, a partir de 32 semanas, não observaram esse risco de prematuridade em nenhum momento, então seria um momento mais seguro. E um momento mais efetivo de você fazer essa vacinação com a passagem de anticorpos. De bula, a partir de 24 semanas já poderia fazer. Inclusive, em outros países, eles fazem mais cedo. Mas aqui, o que ficou determinado, né, seria nessa faixa, né, entre 32 e 36 semanas. Entendi. E no contexto particular, já está tendo aqui no Brasil, só que no SUS, vocês esperam para? No SUS, o Ministério da Saúde divulgou, ainda não oficialmente, são informações extraoficiais, que provavelmente a partir de setembro, essa vacina já vai estar sendo distribuída. Mas aí é algo que a gente não tem... Eles não divulgam dados, eles não divulgam data porque está em processo de compra, de transporte, recebimento, e aí não tem como eles garantirem uma data. Entendi. Mas a proposta é para esse ano ainda chegar. Então, a gestante que quiser pagar, hoje em dia pode, embora vocês tenham comentado que está um pouco escasso, né, ainda nas clínicas privadas. Na verdade, a Abrysvo, que é a vacina da gestante, já está mais disponível nas clínicas privadas. O Nirsevimab é que ainda a gente está tendo dificuldade de encontrar. Ele chega em remessas, acaba muito rápido, porque as pessoas estão muito atrás, né? Apesar ainda mais nessa época, alto, né? Que a gente tá no momento de sazonalidade. Mas está chegando em remessas, a gente ainda não teve, assim... uma regularidade da distribuição. E uma população tão grande ainda imunizada, sabe? Pra gente pensar em impactos agora, nesse contexto da gente da pediatria. Joia. E falando assim um pouquinho de temporada, né? Já que é sazonal, a gente tava até conversando que a nossa temporada de bronquiolite parece que tá um pouquinho atrasada. Só vocês acham que já houve alguma interferência disso para a nossa temporada atual? Eu quero dizer assim, as gestantes que já se vacinaram tiveram alguma repercussão nesse atraso? Qual a impressão que vocês têm sobre isso? Sobre esse atraso, a gente ainda não tem uma explicação de por que começou um pouco mais tarde. Mariana estava comentando que no início da temporada, que era já para estar crescendo ali por março, início de abril, era para estar um número muito maior de sincicial respiratório, a gente ainda tinha um número grande de vírus influenza, um grande número de rinovírus, e começou a crescer agora os pacientes infectados por sincicial respiratório. Isso a gente ainda não tem muita explicação de por que aconteceu, mas a gente não vê o impacto da vacinação, porque o número de mulheres vacinadas que tiveram vacinação durante a gestação e que pariram e que tiveram bebê é um número muito pequeno ainda. Então não teve esse impacto. Provavelmente não tem correlação. Provavelmente a gente não. vai ver, talvez a gente vai entender um pouquinho como é que é isso o ano que vem, quando a gente olhar retrospectivamente para toda a temporada, né? Isso. Acho que cobrimos bem, né? A parte essencial. Vamos entrar agora, então, nas vacinas que a gente não pode esquecer nunca, né? A vacina de gripe, a vacina de Covid, a pneumococo. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí.
Sobre atualizações do calendário, o que a gente teve de mais recente? Essas vacinas respiratórias. Eu acho que em relação às vacinas pneumocócicas, o que a gente teve, né, do ano passado para cá, foi o surgimento da pneumo 20, né? A gente já tinha aí, o que a gente sabe aqui, no calendário básico, né, de SUS, a gente tem disponível a pneumo 10 até então, mas que no privado já tinham algumas clínicas onde tinham chegado a pneumo 13 e a pneumo 15, ampliando a cobertura contra os sorotipos, né? E recentemente chegou aí a pneumo 20, que tem uma cobertura bem mais ampla, né? E ela acaba substituindo a conjugada que a gente fazia, que era a pneumo 23, tá? A polissacarídica, desculpa. Acaba substituindo, que é uma vacina que tem uma imunogenicidade um pouco menor. Ainda não existe previsão de entrada da pneumo 20 no SUS, mas existe uma expectativa de que a pneumo 13 seja incorporada dentro de um contexto de muita importância, porque desde que a gente instituiu a pneumo 10, né, no SUS, a gente teve, na verdade, uma redução dos casos, né, de pneumonias graves, mas ao longo do tempo foram surgindo doenças mais graves e invasivas por novos sorotipos, dentre eles o 3 e o 19A, que não são cobertos pela vacina pneumo 10. Então, hoje em dia, os casos graves que a gente vê são principalmente associados a esses dois sorotipos, que não é coberto pela vacina que a gente faz nas nossas crianças no serviço público. Então, a incorporação da pneumo 13 é uma coisa, assim, de certa forma, que a gente tem lutado e tem esperado muito. A gente está numa expectativa muito grande de que essa vacina entre para o calendário, porque ela faz parte do calendário atualmente para alguns grupos específicos. Grupos de pacientes com doenças crônicas, pacientes com imunodeficiências, esses grupos já recebem a pneumo 13. A nossa expectativa é que a pneumo 13 seja incorporado para a população em geral, no calendário do PNI para crianças imunocompetentes. E aí a promessa é que talvez isso chegue para o ano que vem, mas ainda é algo que a gente está lutando para que isso realmente ocorra. Joia. Antes de a gente passar para qualquer outra vacina, só porque a gente começou a falar da imunogenicidade da pneumo 23 em relação às outras, vocês poderiam explicar um pouquinho para a nossa audiência sobre isso? Se é uma questão, né, de conjugada, ser conjugada, uma proteína, ou ser só polissacarídica, como é que isso atua na forma do sistema imune aí? Em breves palavras. Então, basicamente, as vacinas conjugadas, elas são, como o nome já diz, elas são conjugadas a uma proteína, né, que vai aumentar a imunogenicidade dela, tá? As vacinas polissacarídicas, elas geram também um processo imune, mas ele é, digamos assim, menos intenso do que as vacinas conjugadas, tá? O que acontece? Geralmente, as vacinas polissacarídicas, por elas terem essa imunogenicidade menor, elas geralmente são vacinas que necessitam de reforços, né? Digamos assim. Então, a 23, por exemplo, quando a gente faz o esquema, a gente precisa de 2 doses, né? Já no paciente adulto. Já as vacinas conjugadas, quando a gente faz no esquema adulto, só precisaria de uma dose única, tá? Então, estou falando aqui fora do calendário básico infantil, né? Que a gente sabe que o calendário básico infantil tem todas as particularidades, tem vacinas que a gente faz mais vezes. Mas, por exemplo, se chegar uma pessoa de qualquer faixa etária acima de 2 anos e quiser ampliar sua cobertura para os pneumococos, eles fazem uma dose única só, da 13, da 15 ou da 20, tá? E aí a 20 substituindo a 23. Tá. E importante lembrar que para quem faz o esquema no particular, e, por exemplo, começou o esquema com a 13 e surgiu a 15 agora, consegue pagar agora pela 15, elas são intercambiáveis entre si. Isso. Então, se começou com a 13, eu poderia terminar o esquema com a 15 ou com a 20. Isso. E eu não precisaria recomeçar esse esquema. Diferente do que se eu fizer o esquema com a 10, que eu teria que reiniciar o esquema na criança, pensando só naquela criança, naquele esquema básico. Certo. Mas se eu comecei com a 13, eu posso terminar com a 15, por exemplo. E aí eu consigo ampliar o esquema sem reiniciar as doses. Ótimo. E acho que, assim, só uma observação, quando a gente fala de vacinação pneumocócica, né, dessa ampliação da cobertura que a gente atualmente só tem no serviço privado, né, para a população em geral, para os grupos de risco não, mas para as populações em geral, quando a gente fala assim de discutir as vantagens, realmente vale a pena, não vale a pena a gente pagar no particular por uma vacina com uma maior cobertura, qual o impacto disso, né? Enfim, no adoecimento. A gente reforça muito, acho que a vacina, teoricamente, atualmente, se fosse para escolher uma vacina, né? Não, eu quero fazer uma vacina só para o meu filho, a gente escolheria a pneumocócica. Por quê? Hoje em dia, o Streptopneumoniae, né, que é a bactéria que causa a pneumonia de maneira geral, também está associada a várias outras doenças, tá? Dentre elas a meningite. É um agente que está mais associado à meningite hoje em dia, muito mais do que os meningococos. A gente às vezes associa o nome, né? Surge um caso de meningite, aí rola aquela coisa,
aquele rebuliço, todo mundo quer vacinar para meningo B, meningo SWY, e esquece da vacina pneumocócica, que na verdade hoje em dia é o Streptopneumoniae que está causando mais meningite do que o próprio meningococo, né? Entendeu? Então acho que vale a pena reforçar isso, não só pneumonia, meningite, mas também sinusite, otite, tá? Todas as infecções aí, sinopulmonares, digamos assim, tá muito associada a essa bactéria. Então acho que se a gente pudesse, né, não é legal falar isso, mas se a gente pudesse colocar como importância, eu acho muito importante essa ampliação da cobertura. Perfeito. A gente tenta explicar, porque assim, nós somos altamente defensoras do Programa Nacional de Imunização. O que tem no SUS, ele é o básico. Ele é muito, muito, muito bom. Mas precisa de atualização, e essas atualizações vão acontecendo conforme as condições vão permitindo. E aí a Pneumo 13 é uma atualização que a gente vem lutando por ela. E é importante que os 2 principais sorotipos que estão começando a aparecer com maior prevalência agora são sorotipos que não estão presentes na Pneumo 10. Sim. Então, a gente está deixando de proteger uma parcela grande da população, que são a parte infantil da nossa população inteira, porque a Pneumo 10 protege só contra os sorotipos que eram mais comuns, mas agora a prevalência está aumentando por esses 2 sorotipos que não estão na Pneumo 10, e eles são mais agressivos. Então, causam doença com maior gravidade, com maior nível de internação, com maior possibilidade de agravamento para complicações. E de resistência, né? E de resistência mais resistente aos também. antibióticos que a gente utiliza normalmente. Então, é uma preocupação da gente que isso chegue logo e que, se for possível, a população que tem condições de pagar por uma vacina na particular, que tem essa consciência de buscar a vacina, porque é importante buscar essa vacina diferenciada, por enquanto ainda só disponível no particular, porque vai ser bastante diferenciador de proteção. Perfeito. E a gente vive a era como a gente estava aqui falando, a era da resistência bacteriana. Então, a gente pega já uma cepa que não houve proteção de vacina. E aí, tenta medicação, é antibiótico, aí roda o esquema. Amoxicilina clavulanato, zinato. Você vai só ampliando a sua tentativa terapêutica que não vai, às vezes, nem atingir o que se necessita, né? Isso é impressionante a gente ver dentro da infectologia o quanto é uma área que muda ao longo dos anos, né? Uma realidade que a gente tinha alguns anos atrás, aí surgiu vacina, aí é outra coisa que aparece, sabe? Então, eu acho que o calendário, né, do Ministério da Saúde, o PNI, ele precisa se adaptar às nossas realidades atuais, ao que está mudando. Perfeito. Então, são feitos estudos epidemiológicos, né, assim, anuais, para a gente ver a incidência, né, dessas bactérias e tudo, e para poder readaptar os esquemas. Então, acho que isso é muito importante também, a gente entender essa mutação que acontece, nesse processo de mudança que acontece dentro das doenças infecciosas em si. E aí a Pneumo 10, ela tá no calendário desde 2010. Então, já antiga, tem né? um tempinho. Tem aí 15 anos. E também as nossas infecções otorrinolaringológicas, o principal causador também é o pneumococo. Então, também acaba sendo uma interseção, né? A gente tem encaminhado muito paciente para ampliar a vacinação, justamente paciente que vem com crise de amidalite, de otite de repetição, né? Quando E você muitas vai vezes os pais estão super valorizando a lavagem nasal, alguma coisa assim, e falando como é que eu posso evitar vacinação, né? Primeiro de tudo. E aí, só para estender um pouquinho a conversa, mudar um pouquinho da pneumocócica, quando a gente conversa sobre prevenção também de otite, por exemplo, também tem a importância de vacinar contra outros patógenos, como a influenza, né? Que vão ser geralmente precursores de um quadro gripal, que vai dar uma complicação bacteriana futura. Doenças virais são a porta de entrada, muitas vezes, para uma infecção bacteriana. Então, muitas vezes a criança está ali gripadinha e pouco tempo depois ela evolui com uma complicação bacteriana. Pode ser a mais comum, é a otite, mas sinusite também está bastante presente. E aí, a gente prevenir já no início, prevenir contra a infecção viral, é essencial, porque aí eu evito todo o quadro de progredir. E a influenza está muito ligada ao pneumococo. A influenza, ela anda de mãozinha dada. O pneumococo, ela predispõe muito, por conta da agressão que ela faz no trato respiratório, ela predispõe muito à infecção pelo próprio pneumococo. Isso. São vírus, na verdade, que eles tendem a gerar lesão epitelial, né, de todo o trato respiratório, então da parte de vieiras superiores e da parte de vieiras inferiores também.
Então, você tem todo um sistema que ele fica, de certa forma, fragilizado ali com aquele agente, né? Gera todo um processo inflamatório, gera destruição epitelial, gera aumento de muco, né? De produção, de secreção, que fica ali estagnada e que, de certa forma, é um meio de cultura, né? Para crescimento bacteriano. Então, tá muito interligado, né? A gente proteger contra infecções virais, infecções de vias aéreas altas, tá? Há complicações bacterianas, sim. Isso. Sem falar na própria pneumonia viral, né? Que também gera alteração de epitélio pulmonar, de parênquima e predispõe também à pneumonia bacteriana. E aí a gente tem a vacina da influenza, que é anual a nossa campanha, que abrange inicialmente de crianças até 6 anos de idade incompletos, né? Crianças 5 anos e 11 meses. E a vacina do Covid, que também precisa ser lembrada. A gente passou um período de pandemia e agora a gente meio que deu uma esquecida que o Covid existe, mas ele está presente ainda. Ainda é um dos principais vírus respiratórios que a gente observa na pediatria, apesar de não ser uma doença que se apresente com a gravidade que se apresentou nos adultos durante o período da pandemia, mas pode sim agravar na criança e pode sim gerar uma doença com maior complicação, necessidade de internamento. E ele também pode, assim como o vírus da influenza, predispor a infecção bacteriana. Ser a porta de entrada. Ser a porta de entrada. Naquela via. Além de transmitir, né, para outras pessoas. Exatamente. As crianças levam para... Total. Nesse contexto aí de vacina do Covid, né? A gente tem pouca atualização, pouca mudança da vacina em si, desde a pandemia para cá. Mas eu acho que uma coisa que se mantém muito é um pouquinho, em alguns grupos sociais, um pouco de resistência ao uso dessa vacina. Como é que vocês têm lidado com isso? Vocês têm algum caso aí para compartilhar em relação a isso? Como tem sido o dia a dia de vocês nessas campanhas? Tem sido só Covid ou isso depois da pandemia se estendeu para outras vacinas, essa hesitação vacinal? Quer falar? Tema bem polêmico, né? Acho que a gente vem vivenciando, na verdade, uma coisa muito nova, que é essa questão dessas informações difundidas, né, em meio de rede social. Hoje em dia a gente tem muito acesso a tudo o tempo inteiro. Isso é muito bom, a difusão de informações e tudo, mas também existe uma circulação aí de informações falsas, né, de certa forma, não embasadas em conhecimento científico. Existe muito uma questão de pânico que é gerado por informações falsas, por casos pontuais que aconteceram. E a partir do momento de como isso é divulgado, né, como as pessoas recebem isso, o grau de instrução que aquela pessoa que está recebendo aquela informação tem também. Então, é um processo muito complicado e muito sensível, que até nos últimos anos também misturou questões políticas, toda uma questão... Desgasta, né? Muito desgastante. O que acontece? Sim, a gente viu isso muito ligado à Covid, porque foi uma vacina nova que surgiu, né, recente, dentro do contexto de uma pandemia, mas isso prejudicou toda uma questão vacinal, assim... coisas que não eram questionadas antes, né? Vacina de pólio, vacina de, assim... Sarampo. A gente viu sarampo voltar em alguns países. Exatamente. Que uma vergonha a cobertura vacinal que a gente tem tido nos últimos anos, assim. E eu acho que tem muito peso essa difusão de informações falsas, na verdade, não baseadas em evidências científicas, baseada nas opiniões das pessoas que são divulgadas e você não sabe se aquilo é verdade, se aquilo não é, o que aquilo... Assim, é muita troca e é muito difícil você filtrar o que você está recebendo, né? Principalmente para o leigo, né? Que é justamente o leigo que mais questiona. Exatamente. A população em geral, quando chega aquela informação, é muito difícil ele filtrar se aquela informação está vindo de uma fonte segura, porque muitas vezes a pessoa que está dando a informação naquele vídeo que está na internet é uma pessoa que fala com a propriedade que a pessoa que está assistindo questiona. Realmente, aquela pessoa sabe do que está falando ou só ela está falando com tanta certeza que... parece ser verdade. E muitas vezes é isso, parece ser verdade, mas a informação é completamente falsa. Ou muitas vezes, o que eu acho que é o pior, é uma informação que vem com pontos de verdade e no contexto geral, a informação que é passada é falsa, é errada, no sentido de ludibriar, de enganar a pessoa, mas com algumas informações corretas, porque aí acaba enganando. Sim. Seja extrapolação de algum estudo, né? Ou então até uma coisa baixa assim, que eu evidência acho científica, né? Uma coisa que eu acho que vem acontecendo, na verdade, é uma inversão do que deveria assustar, né? O que não deveria. O que acontece? Pelo menos que as pessoas chegam muito, assim... medo, na verdade, dos possíveis eventos adversos, de um evento adverso grave, principalmente no Covid, foi muito difundido a questão da miocardite, né? Teve a história depois da SIMP, que o pessoal começou a associar a vacina, ao processo inflamatório intenso, e várias outras coisas, assim. Tem as correntes do autismo com vacina. Isso, exatamente. Sobre isso, que é bem antigo, né? Medo
de possíveis reações adversas que foram descritas um episódio em, sei lá, tantos mil casos, tantas mil pessoas vacinadas, e pararam de ter medo da própria infecção em si, das complicações que essa doença pode trazer, que é muito mais provável acontecer do que uma possível reação vacinal. Então, é como se tivesse tido essa inversão. E aí as pessoas deixam de proteger os seus filhos, digamos assim, né? Porque eu conheço gente que diz assim, eu me vacinei, mas no meu filho eu não vacino. Como assim, gente? Entendeu? Então, você deixa aquela sua criança descoberta por medo dela ter uma possível rara reação adversa, mas deixa ela sujeita a se infectar e ter uma forma grave da doença, porque as formas graves de Covid que a gente vê hoje em dia, internados em UTI, entubados, são crianças, na grande maioria das vezes, que não foram vacinadas, tá? Isso é muito então, importante ser dito. O que a gente precisa mudar, né? Então, o que eu gosto de trazer de mensagem muito assim é você, com os seus pacientes, né? Você principalmente está aberto ao diálogo, né? Porque eu acho que chega um momento também da gente, a gente profissional de saúde que trabalha com isso, a gente fica muito cansado. Às vezes, assim, de explicar uma coisa que pra gente é óbvia, mas que às vezes pra aquela pessoa não é tão óbvia, né? Então, assim, eu sempre falo, esteja aberto ao diálogo, pergunte o porquê aquela pessoa decidiu não vacinar, qual foi o motivo, qual é o seu medo, né? Qual é o seu receio. Então, e tentar trabalhar isso com a pessoa, tentar desconstruir, tentar conversar, tentar mostrar evidência, né? Trazer a razão para aquele diálogo, do que simplesmente tentar gerar um embate, ou às vezes nem mesmo trazer. Eu conheço alguns colegas que dizem assim, falou que não vai vacinar, que não quer, eu nem discuto. Então, acho que, assim, é um trabalhozinho de formiga, é difícil, é cansativo, mas acho que precisa ser feito, né, em prol, até porque a vacinação, ela é uma responsabilidade coletiva, não é só individual. Um pacto social. Você não está protegendo só seu filho e sua criança, você está protegendo toda uma comunidade que está ali, né? E no Brasil, ela é obrigatória, né? Assim, também tem que ser lembrado. Tem que ser lembrado isso. E é importante lembrar que qualquer coisa que é feita na medicina tem seus riscos e seus benefícios. Então, qualquer vacina que é feita na criança, no adolescente, no adulto, todas elas foram estudadas e todas elas têm efeitos adversos descritos. Está descrito efeito adverso. Às vezes é muito raro, às vezes é mais presente, às vezes é mais comum. E às vezes a família se assusta com os efeitos adversos que são comuns, por exemplo, uma febre. Eu tenho um paciente que fez a vacina do Covid e que teve uma reação adversa à vacina do Covid e que fez um quadro de febre durante 24 horas. E foi um quadro de febre que a família se assustou muito, porque a criança ficou muito molinha, e teve essa febre prolongada, que não cedia com medicação, e ficou extremamente assustado, e hoje não quer mais vacinar por Covid, porque teve essa reação adversa. Poderia ter sido com qualquer outra vacina. Por coincidência, foi com a vacina do Covid, mas poderia ter sido com qualquer outra vacina. E aí fica esse medo, e é muito importante, principalmente para o pediatra que está orientando a vacinação, e explicar que existe a possibilidade do efeito adverso. Ela pode acontecer e descrever o que pode acontecer. Descrever que vai ter febre, é possível ter febre, vai ter dor local, vai ter vermelhidão. E explicar que isso pode acontecer para que a família não se assuste. Exato. E tá presente. Essa minha família, acho que essa família ligou para mim essas 24 horas inteiras. E eu fiz, calma, é só da vacina, vai passar, amanhã vai estar melhor, é só com 24 horas. Normalmente os efeitos adversos relacionados à vacina duram em torno de 24, 48 horas, então vai passar, aguarde. Mas a angústia da família também é importante, você acolher essa angústia e explicar que faz parte. Porque aquela proteção é importante. Um período de 24 horas de febre, com certeza é muito menos importante e menos grave do que uma infecção por Covid que leva a um internamento, a uma intubação. Então, isso tem que pesar o que seria mais grave. É verdade. E sobre os tipos de vacina de Covid, a gente ainda tem 2, né? No Brasil, atualmente, a gente está usando 2 tipos de vacinação. A gente tem a vacina Moderna e tem a vacina Pfizer. A Pfizer tem aquela diferenciação por idade para criança, para o bebê, para a criança e para o adulto. E a Moderna é a mesma vacina com dosagens diferentes para as diferentes faixas etárias. Mas a gente tem essas 2 vacinas disponíveis agora na rede pública. E só no SUS, né? Só no SUS. E quem vacinou com no começo tem que fazer o restante das campanhas aí sempre com a mesma, como é em relação a isso? Não necessariamente. Até porque nem sempre tem as 2 disponíveis. Então, tem épocas que você vai encontrar mais da Pfizer, tem épocas que você vai encontrar só da Moderna. Tem épocas que não vai encontrar nenhuma. Eu já vou vacinar minha filha, mas parece dá pra vacinar. São esquemas diferentes também. Então, da Pfizer, normalmente você faz, inicialmente, né? No bebê, você faz 3 doses, né? Então, a primeira e a segunda com intervalo de 30 dias, e da segunda para a terceira é um intervalo de 60 dias. A da Moderna, você só faz 2 doses. E aí,
para cada situação específica, depender da faixa etária, depender de quantas doses você fez, existe uma orientação própria. É bem confuso isso, Joia. assim, é bem, digamos assim, bem detalhado. Não precisamos saber decorado, mas É, tem onde mas tem, inclusive, consultar. documento do Ministério da Saúde, só por isso. só para essas situações atípicas. Ó, se eu fiz uma primeira dose da Pfizer, cheguei no segundo momento, só tem Moderna, e aí, o que eu faço? Uhum. Então, tem toda uma orientação específica nesse documento. Não sei se vocês disponibilizam um link, a gente pode. pode deixar. Perfeito. Sim, a gente coloca Podemos, na sim. descrição, né? Eu acho que dessa discussão toda da resistência e hesitação da vacina, acho que o pior, o mais marcante, eu acho que é o problema vacinal brasileiro, desde a pandemia para cá, que nunca se aderiu, né? E como é que vocês têm visto aí nos serviços em que vocês trabalham, as campanhas o engajamento de outros médicos em relação a isso? Vocês acham que tem uma mobilização? O pessoal realmente já lavou as mãos e cada um faz o que quiser? O pediatra, eu acho que é o defensor mor da vacinação e Tá no aquele meio que... enviesado, né? A gente está no meio enviesado, porque é aquele que veste a camisa, veste roupa do Zé Gotinha e vai para a comunidade e vai atrás de incentivar a vacinação. E assim, consulta pediátrica não é consulta pediátrica se a gente não olhar o cartão vacinal da criança toda vez que a criança vai no consultório. Perfeito. Então, a gente é o defensor da vacina, mas isso precisa abranger outros médicos também. Qualquer oportunidade de uma consulta é uma Exatamente. oportunidade de você falar de vacinação. Exatamente. Então, seja no seu paciente adulto, que tem um calendário vacinal do adulto, seja na gestante, no paciente que é que tem alguma imunodepressão, seja ela secundária ou primária, ela precisa ser discutida em qualquer momento. E precisa ser uma oportunidade de discussão normal, tranquila, sem impor. Sem pré-julgamentos também. Estando aberto ao diálogo, né? Eu acho Sem o que viés o segredo político é esse. Sem viés político. viés Porque às vezes você já rotula a pessoa ou como A ou como B, e aí é difícil também. Eu Acho que é você isso. se fecha para essa discussão, por, sei lá, inúmeros motivos, de realmente cansaço de estar discutindo isso e tudo, você está perdendo a oportunidade de talvez proteger uma criança, né, que não está sendo protegida. Então, acho que o que a gente tem que botar na cabeça, às vezes, não é sobre a gente ou sobre o que a gente acha, mas às vezes é sobre aquela criança ali que você pode, talvez, num momento de diálogo, dedicar, sei lá, 3 a 5 minutos a mais na sua consulta para se abrir com esse pai, para conversar, para entender quais são os receios dele, para talvez desmistificar algumas coisas, já pode ser o suficiente para estar protegendo essa criança de ter uma infecção grave aí, ou ter um internamento, sabe? Poxa, acho que a gente, como otorrino, precisa até dar uma melhorada nisso, né? Porque a gente recebe muito paciente com infecções de repetição, aí via aérea é a porta, né? Então, é resfriado, aí começa sinusite, otite, laringite, e às vezes a gente perde a oportunidade, talvez, de chegar junto nessa parte. Muitas vezes a gente recomenda, talvez, assim, vamos fazer uma vacina melhorzinha, vamos fazer uma pneumo 13, mas será que a gente tá checando mesmo no calendário? Será que a gente tá conversando sobre esse tema? Acho que é bem importante. Sobre o calendário, a gente acaba não pegando o cartão de vacinação. Eu confesso que eu tenho o hábito de perguntar nas consultas pediátricas sobre se tá em dia, se não Sim, tá. mas não olhar, né? Isso, aí realmente, olhar realmente, dar mais atenção, é mais isso, porque às de vezes a gente repetição. pergunta, tá tudo em dia, tá? Pode me dar teu cartão quando a gente olha, não tem Covid. Não vacinando Covid. Ah, Que não. seria em dia? A gente não tem, não. Tarefa de casa pra nós. Sim, tá tudo em dia. Aí você olha, não fez a de influenza do ano. Aí você faz, mas eita, doutora, é porque Vale a pena checar. não sempre. deu esse ano ainda não fui ainda. Aí sempre vamos chegar. O que a gente fazia quando eu tava na residência, que aí a gente ainda tá numa rotatividade muito grande de profissionais de saúde naquele setor do ambulatório, a minha médica preceptora imprimia o calendário do ano e botava embaixo do vidro da mesa da consulta. Legal. E aí, assim, não precisa, não tem desculpa. Abre o cartão vacinal e tá ali o calendário para checar. Todo ano tem umas mudanças anuais. Aí a gente tem que atualizar essa impressão que fica embaixo da mesa. Mas checa, não é vergonha você não decorar o calendário, porque é muito detalhezinho. Que, pelo amor de Deus, Eu queria trazer isso também, porque assim, como especialista não pediatra, embora tendo muita criança, bom, o calendário vacinal que eu estudei foi na época de fazer prova da residência, tá um time ali atrás, e muita coisa mudou. E a gente se atualiza aqui, um ponto aqui, outro, mas a gente não senta e decora um cartão, como a gente fez isso na faculdade e tal. Então, acho que também, às vezes, o profissional, ele não se sente à vontade, às vezes, de checar mesmo. Peraí, deixa eu ver se tá ok. Sabe, assim, até a humildade, né, de pegar e dar uma conferida. Enfim, vale aqui a mensagem para
Não é vergonha. Não é vergonha de saber. São atualizações constantes, assim. É. Agora mesmo a gente foi para um congresso, né? Então tá tendo atualização de esquema vacinal de HPV, de tempo de vacinação de rotavírus. São coisas que, às vezes, até a gente, assim, às vezes sai uma nota técnica, a gente não conseguiu ler no dia seguinte. Você sabendo fiscal, mas não li ainda. A infectologia em tempos de redes sociais. Porque Tá 100% seguro e atualizado. Você fica atrasado em alguma coisa. Imagina. Mas uma dica que eu dou é para vocês acessarem o site da SBIM. É um site muito bom. Da Sociedade Brasileira de Imunização. Tem atualizações, assim, em tempo real. Assim, sai Vamos qualquer colocar coisa, o link você também. Então, da vacina lá, vai aparecer quantas doses. Aparece normalmente todas as situações, por exemplo. Chegou com tal idade, só tinha uma dose e tal. O que a gente faz? Porque é dúvida que surge, às vezes, até pra gente que trabalha com isso, é difícil, sabe? E sobre dúvidas que surgem também. O que eu mais recebo de pergunta sobre vacina tá doente, pode vacinar? Sim. Quais são as situações que são contraindicações relativas, absolutas? Se o otorrino for esperar estar 100% para vacinar, dos nossos pacientes, né? Vacinar, né? Criança gripada, resfriada. Veja isso bem, é mito, É mito. tá? É mito. Em que contexto vocês acham que deve ser contraindicado? Vocês acham não, né? A gente Tá escrito que no momento que a criança está febril, não vacinar naquele momento única e exclusivamente, porque a febre da doença pode se confundir com a febre do efeito adverso da vacinação. Só por isso, a gente desespera a febre passar, mas ela vai continuar tossindo, não tem problema a tosse. A febre pode se confundir, aí a gente orienta a esperar a febre passar, mas não tem problema a tosse, o nariz escorrendo, o olhinho coçando, pode vacinar. Tô orientando certo. A gente recomendar, olha, não é contraindicado essa criança chegar no posto e as pessoas que estão lá vacinando não quererem vacinar. E disseram, não, a gente não vai vacinar porque ele tá gripado. E assim, perdeu uma oportunidade, né? Daquela pessoa que saiu de casa, foi ali. Às vezes faltou trabalho, o pai e a mãe, né? Exatamente. É bem complicado. São pouquíssimas as contraindicações absolutas. Tem algumas pessoas que têm alergia a alguns componentes de algumas vacinas muito específicas. E aí, essa pessoa que tem alergia a esses componentes, a gente orienta a conversar com um infectologista ou com um imunologista, porque a gente vai orientar. Inclusive, às vezes a gente não orienta nem a não tomar, mas orienta o momento de tomar a vacina. Porque aí pode ser num local que tenha maior visualização médica, com opção de aparato, né? No caso, médico, alguma coisa desse tipo. E assim, contraindicações absolutas mesmo, a gente fala quando a gente tá falando de pacientes com imunodeficiência, né? Principalmente vacinas de vírus vivos, tá? Não são vacinas inativadas, então vacinas de vírus vivo, que na verdade a gente vai esperar a recuperação imunológica quando a gente tá falando de imunodeficiências secundárias, por exemplo, né? Para vacinar numa oportunidade melhor. Mas são pouquíssimos, assim, casos de contraindicação absoluta, de fato, sabe? Período gestacional também a gente faz vacina de vírus vivo. Isso. Tá contraindicado nesse momento. E a vacina de vírus vivo em pessoas que têm algumas imunodeficiências específicas, elas são contraindicadas durante toda a vida. E aí a gente quando fala desse pacto social da vacinação, existem pessoas que não podem tomar certos tipos de vacina. E ela depende da proteção das outras coletiva, pessoas, né? que para evitar a circulação daqueles agentes. Então, é super importante isso. E a maior parte das coisas não vão contraindicar a vacina. No máximo, orientar que se atrase uma semana, até aquele momento passar. Sim. Mas, de forma geral, tá tudo liberado. Ótimo. E tem outras vacinas que vocês recomendariam, assim, fora do PNI? Quem tiver condições e quiser gastar um pouco mais com isso? Veja, era o que eu estava até conversando com a Laís, normalmente quando a gente atende, né, paciente consultório e tudo, os pais geralmente questionam, olha, se a gente quiser ampliar, né, o que a gente daria prioridade, né? Então, às vezes a pergunta é, doutora, a senhora acha que dá para fazer tudo no SUS? Ou se for para fazer no particular, eu não tenho muito dinheiro, não dá para fazer todo o esquema no particular. Isso. Qual você prioriza? A pergunta geralmente é essa. Isso. O que acontece? Quando a gente vai para o calendário do particular, né, para as opções que a gente tem no particular, a gente tem vacinas que vão ter uma cobertura maior e tem algumas vacinas que a cobertura é semelhante, mas elas vão causar, assim, menos eventos adversos. Ou então a gente vai conseguir combinar e ao invés de 2 furadas, vai dar 1 furada, tá? Então, assim, se a gente pudesse escolher, digamos assim, priorizar, a gente sempre vai priorizar as vacinas que ampliam a cobertura, tá? Então, como a Laís falou, o esquema do PNI é um esquema muito bom, que a gente tem disponível no SUS, cobre a grande maioria dos agentes, tá? Mas, claro, se a gente tiver como ampliar aquela cobertura,
melhor, tá? E aí eu daria um foco, assim, não sei se você vai pensar diferente, mas eu daria um foco para ampliação da vacinação pneumocócica, tá? Acho que, tipo assim, está em primeiro lugar, né? Então se puder fazer 13, 15, 20, faça, né? Porque é o que a gente vê circular mais, o que a gente vê gerar doença mais invasiva, o que a gente vê que está muito associado à meningite, até mais, né, do que o meningococo, como eu tinha falado. E em segundo lugar, acho que é a vacina de meningite, né? A gente ampliar com meningo B primeiro e a CWY. E a CWY. Se você tiver que escolher, entre só tenho B ou a CWY, só posso dar uma das meningos. B, eu prefiro que orienta B e faz a C. E faz a C. No PNI. E faz só a B no particular. A CWY, a gente tem uma cobertura para o adolescente no PNI, é um reforço. Acontece ali entre 9 e 14 anos de idade, ele está indicado. Então, eu vou cobrir isso, que é as outras, o A, o W e o Y, eles podem ser mais comuns no adolescente. Então, a gente cobre essa faixa etária. E o C pegou logo na infância ali. Então, a gente cobre o principal, a gente com C, deixa o CWY pro PNI no reforço lá na vida adolescente e cobre o B na fase da criança. Entendi. Normalmente eu priorizo essa. Seriam as principais, assim. São as vacinas pneumocócicas e meningocócicas, ampliar por conta do aumento da cobertura, né? Outras vacinas, a gente tem... Tem o rotavírus, que tem uma cobertura um pouco maior, né? No particular. Tem a valência é maior, né? A quadrivalente, HPV também, mas assim, a HPV também é diferente. A HPV também é diferente, a do particular e a do SUS. Tem a HPV cobre para 9 sorotipos, enquanto a do SUS cobre para 4. Isso. A faixa etária é igual. A faixa etária é a mesma. Isso. E que atualmente está em relação ao evento adverso, né? Por exemplo, a penta, né? A que a gente faz no particular, já é a hexa, já vai ser junto com mais uma vacina, então vai economizar uma furada, além do componente pertusse ser a celular, então ele gera menos reação adversa. Sim. Tem essas vantagens, mas se a gente tivesse que selecionar e escolher, a gente sempre vai preferir vacinas que ampliem a cobertura. Tá? E aí a gente vai focar, para lembrar, as pneumo e a meningo B, se possível, as duas. Exatamente. Ela perguntou só do HPV, pra gente não deixar sem resposta. A do HPV no SUS está disponível a partir dos 11 anos de idade. E aí, atualmente, ela é feita em uma dose só. Dose única. Mas, no particular, ela pode ser feita em qualquer idade. Ah, é? Que interessante. E ela, no particular, ela é orientada a ser feita em 2 ou 3 doses, a depender se for imunocompetente ou imunodeficiente. Ah, por que essa diferença? Porque no imunodeficiente... tu diz do SUS pro particular? Da dosagem. É outra vacina? Não, é a mesma vacina. A diferença foi porque em alguns estudos de mundo, a OMS conseguiu mostrar, principalmente em países africanos, foi onde esses estudos foram feitos, que a proteção que uma dose só de vacina causa, ela é muito boa e ela é eficaz pensando em população geral. Por isso que no PNI ficou uma dose única. Por isso que no PNI ficou dose única, porque aí você considera o esquema completo e aí você motiva mais a população sabendo que eu posso ir no posto uma vez só e tomar vacina e tô protegida, do que a pessoa ficar pensando, eu tenho que ir, depois vou ter que ir de novo. E já é uma faixa etária que não é que nem a criança que a mãe leva, né? Já é uma faixa etária que dá mais trabalho. Ter acesso ao serviço de saúde é bem mais difícil. E aí foi nesse raciocínio. Como o particular, ele segue a bula da medicação orienta que sejam feitas 2 doses para o imunocompetente e 3 doses para o imunodeprimido. Ah, legal. Sabia disso. A proteção com uma dose é fantástica já. Massa. Alguma pergunta ainda? Tem alguma dúvida mais prática, assim, tu que é? Acho que eu abrangi todas as minhas dúvidas. Foi muito rico. Muito legal, assim. Realmente, embora seja um tema de muita dúvida, eu acho, até entre a gente, né, profissional de saúde, a gente conseguiu cobrir tudo. Foi sim. Então, assim, só para reforçar, né, que qualquer médico é um agente de saúde aí na hora de pensar em vacina. E principalmente nessa temporada aí que a gente vive, em que a desinformação às vezes caminha mais rápido do que a ciência, né? Então chega às vezes muita fake news e as novidades verdadeiras às vezes ficam obscuras. Isso. Por onde a gente caminha, dependendo da pessoa e do conteúdo que ela tem aí acesso. Então, se você acompanha a gente até aqui, muito obrigada. E acompanha a gente no próximo episódio do Auto Hubcast. Obrigada.